Isabel Mega e Theo Cury estão com a gente nesta manhã de sexta-feira. O objetivo da Câmara era alcançar mais de 500 servidores com os penduricalhos, Isabel Mega. Então, centenas de pessoas seriam beneficiadas com esta decisão que agora, no meio do caminho, apareceu Flávio Dino. Bem-vinda, Isabel. Oi, Elisa, bom dia para você, para o Theo, boa sexta-feira para todo mundo que está com a gente aqui no live. É interessante a gente voltar alguns dias no tempo para ter mais informações sobre como que se deu esse acordo na Câmara dos Deputados para aprovação desse extrateto aos servidores, que diante do quadro de reajuste mais a colocação no extrateto dessa liberação de penduricalhos, esse segundo ponto é o que chama mais atenção de tudo, né? Porque é isso que poderia garantir salários ainda mais altos do que dos próprios deputados, ministros do Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos, dependendo do montante de gratificações, esses salários quase que dobrariam a partir desse projeto que foi aprovado nesta semana no Congresso Nacional. Então, um contexto inicial para dizer que, pela nossa apuração, uma apuração compartilhada com a Duda Cambraia, a intenção inicial lá na Câmara dos Deputados era alcançar esse patamar para mais de 500 servidores, quase 600, porque são 580, fica quase ali nos 600. E aí não teve muito acordo, teve resistência de algumas lideranças. A gente já tinha um quadro em que o Novo e o PSOL, então um partido da direita e um partido da esquerda, já estavam criticando muito a tramitação a toque de caixa desses projetos, e aí eles ficaram aguardando e pressionando para que o PT aderisse também a essa ideia que poderia abraçar mais de 500 servidores, quase 600. O PT não topou. E aí, eles voltaram atrás e não avançaram com essa ideia mais ampla ainda do que aquilo que foi aprovado nessa semana. Em relação à Câmara dos Deputados, esses penduricalhos vão alcançar 72 servidores. São servidores, Elisa, que a gente chama de elite do funcionalismo ali na Câmara dos Deputados, vai ter no Senado também, é que a gente está falando mais desse cálculo específico da Câmara, mas o Senado também vai ser contemplado. E por que são servidores de elite? São servidores que lidam com demandas de altíssimo nível junto aos parlamentares, junto ao comando da Câmara dos Deputados. Então, são servidores com muita expertise, um nível técnico muito alto e que dão sustentação para o mandato desses parlamentares do ponto de vista técnico mesmo. Então, tinha um lobby muito forte para você ampliar o rol de servidores que poderia ser abraçado por esses projetos de lei. A coisa foi tão acelerada, Elisa, que alguns parlamentares se sentiram até mesmo chantageados por alguns servidores em específico. Não dá para a gente generalizar isso de forma alguma, porque tinha muita pressão interna. Rolou caso que a gente apurou até de demissão nesta semana diante dessas pressões que foram colocadas para que se aprovasse esse projeto de lei. Então, um ponto que é importante da gente chamar a atenção, estou vendo o ministro Flávio Dino aqui do meu ladinho nos ilustras, o que foi aprovado nessa semana na Câmara dos Deputados não tem necessariamente uma relação direta com a decisão do Flávio Dino, Elisa. Por quê? A decisão do Flávio Dino, ela olha para o que já é executado e não está na lei. Nesse caso, foi uma aprovação que aconteceu nessa semana, então ainda vai implicar a necessidade de uma análise do presidente Lula. Lá, já a gente vai fazer alguns desdobramentos aqui do que pode ser feito pelo Palácio do Planalto, mas são coisas distintas, isso é importante também. Mas é claro que a conexão está no fato de que ficou uma situação de muito escárnio aqui em Brasília, a aprovação de algo que pode ter um efeito dominó aí, sabe-se lá qual prazo, e que acaba provocando também uma necessidade de decisão de outros poderes. Então, a decisão do ministro Flávio Dino, ela vem nesse contexto, mas ela não é uma decisão diretamente relacionada com um efeito
para o que foi aprovado nessa semana da Câmara dos Deputados. Acho que é importante a gente pontuar isso para quem está acompanhando a gente e pontuar também que poderia ser um impacto ainda maior do que aquele que foi aprovado, porque foram 72 contemplados só na Câmara, a gente não está nem olhando para o Senado, e poderia ir para quase 600.